Atos 12:1. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia, vamos ler juntos, oração incessante a Deus por parte da igreja, a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias e sentinelas à porta, quando guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te, calça as sandálias. Sim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Glória a Deus. Amém, irmãos? Diga: a igreja tem o poder de abrir as portas através da oração. Há um poder muito grande, meu irmão, da igreja, que quando nós compreendemos tudo isso, é necessário sair da sonolência, é necessário sair do natural. Se nós não sairmos do natural, nós nunca vamos compreender isso. Tudo isso vai passar de letra, vai passar de conhecimento, ou até mesmo de uma linda passagem, aonde você viu pessoas sendo libertas, o poder extraordinário de Deus se manifestando. Mas quando eu abro os olhos, por isso eu oro para você nessa noite, põe a mão sobre os seus olhos. Senhor, eu oro nessa noite para que as escamas caiam por terra. Assim como Paulo, ó Deus, Saulo, que se tornou Paulo, perdeu a visão para que depois pudesse enxergar a tua glória, que retorne a visão ao teu povo, para que eles vejam a tua glória, Senhor. Compreenda o poder que existe, ó Deus, na tua igreja, pois grandes coisas o Senhor tem a realizar para o teu povo. E creio, ó Deus, que nessa noite a tua unção traz vida, vida sobre cada um dos teus servos, em nome de Jesus Cristo. Amém? Há uma grande diferença nesta passagem, porque algo extraordinário aconteceu, algo tremendo aconteceu. Quando Jesus estava com os seus discípulos, ele estava prestes a ser preso. Jesus chamou aqueles discípulos e disse a eles: orem, orem. E quando Jesus estava naquele momento de guerra, de oração, sentindo a opressão que existia do inimigo, ao olhar ao lado, os discípulos estavam dormindo. E ele disse: nem por uma hora puderam guerrear, lutar comigo, puderam entrar na minha causa, nem por uma hora. Naquele momento, Jesus estava só, porque aqueles discípulos dormiram. Hoje não é diferente, meu irmão. Muitas vezes nós estamos enfrentando uma guerra, mas as pessoas estão passando por um sono espiritual, contemplando o problema, olhando a circunstância, alguns até murmurando, outros imaginando que aquilo é intransponível, é impossível. Mas esta igreja, ela saiu do natural.
ela deixou de viver a pequenez, a vida de menino. Quando eles viram que prenderam a Tiago e a Pedro, que Pedro estava acorrentado em cadeias, eles começaram a orar. Não uma oração qualquer, porque a palavra diz que havia por parte da igreja uma oração incessante. Nós, como igreja, muitas vezes imaginamos, confundimos as orações. Existe a oração da fé, que quando você crê, quando você ora, você recebe. Porque Deus diz que Ele ouve a tua oração. Porque Deus diz que, se nós crermos, nós veremos a glória dEle. Amém, meus irmãos? Mas existem montanhas, existem barreiras na nossa vida, que elas serão vencidas através da perseverança, da oração. Da oração minha apenas, não, da igreja. Isso significa que eu não ando só. Olha para o teu irmão e diz: você não anda só, meu irmão. E é aí que está a grande, meu irmão, riqueza do Evangelho. Mas eu posso estar na igreja e vivendo só. Posso estar na igreja dizendo: eu oro, eu faço a minha oração, eu faço do meu jeito. Mas não é assim que Deus ensinou. Deus nos diz que existe um poder quando a igreja ora. Existe algo sobrenatural. Porque Ele diz: olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, meu povo, Ele não fala se uma pessoa, Ele diz o povo. Ele fala sobre igreja. Ele diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Não há promessa individual, é promessa para a igreja. É uma causa que a igreja se levanta. Por isso há uma intercessão. Amanhã é dia de intercedermos, 7 horas. Você tem uma causa, você tem algo impossível, é aqui, meu irmão. É aqui que vai ser colocada a tua causa. E quando a igreja ora, meu irmão, o poder de Deus desce. Mas eu tenho lutado, pastor, eu tenho me esforçado, eu tenho feito de tudo, glória a Deus, meu irmão. Eu tenho feito tudo certo, pastor. Eu tenho feito da maneira que a Bíblia diz, glória a Deus por isso, meu irmão. Mas não basta. Nós temos que contar com a oração da igreja, do pastor, de uma concordância, que traz o poder de Deus até a nossa vida. Por que é que Deus fez tantas maravilhas neste congresso? Ficamos aqui contando as bênçãos, não contamos todas, mas ficamos maravilhados. Por quê? Porque a igreja estava em oração. Uma unidade do corpo de Deus, da igreja. Quando nós olhamos para essa passagem, ela me salta os olhos, por quê? Porque vejo aqui, que Pedro não estava preso de qualquer maneira. A palavra diz que ele estava acorrentado, que haviam 2 soldados ao lado dele, que haviam soldados de sentinela. Sabe o que é soldado de sentinela, meu irmão? Não cansa. Eles trocam turno, ficam constantemente acordados, olhando, guardando aquele lugar. Eles estavam ali guardando a Pedro, que não era um homem forte, não era um soldado de guerra, não era um cara como Sansão, que poderia destruir aquelas cadeias. Não, era apenas um servo de Deus, um homem que orava, um homem que levava o Evangelho, e que porque ele estava levando o Evangelho, e porque os próprios religiosos, porque aqui no versículo 3 diz, vendo isto ser agradável aos judeus, os judeus acharam agradável prender os servos de Deus, mesmo por fazer a obra do Senhor, estavam presos, e havia ali uma escolta, mas para Deus, meu irmão, não existe cadeias que possam impedir o poder de Deus de agir. Eu não sei o que é que tem tentado contra a tua vida, o que é que tem tentado contra a tua mente, contra a tua família. Podem ser, meu irmão, cadeias infernais, mas não importam, Deus é poderoso para destruí-las hoje, nessa noite. Que sejam causas impossíveis, que sejam momentos onde você já tem vivido há muitos anos, que você buscou a solução de todas as tuas forças, mas não importa, meu irmão, importa é que Deus faz com que tudo isso caia por terra. A Bíblia é clara e ela diz que enquanto a igreja orava incessantemente, Deus enviou um anjo.
Quando o anjo de Deus chegou naquele lugar, uma luz apareceu. A palavra diz que uma luz iluminou a prisão. Não importa o lugar, ali era uma prisão, mas Deus estava ali naquele lugar. Porque Deus foi invocado. A igreja tem o poder de invocar a presença de Deus. Quando nós invocamos a presença de Deus, Ele se manifesta, meu irmão. Ele se faz presente. E quando Deus está presente, meu irmão, o inimigo foge, ele bate em retirada. A luz iluminou aquele lugar. Aquele anjo, ao chegar, despertou a Pedro. Porque Pedro já estava dormindo. Pedro já estava ali cansado, sem forças. E às vezes nós estamos sem forças, mas quando nós chegamos aqui na igreja, crendo que há poder aqui neste lugar, meu irmão, as suas cadeias, os teus impedimentos vão caindo por terra. Basta você crer no poder da oração da igreja, crer no poder que está aqui neste lugar, quando nós invocamos a presença de Deus, meu irmão. É assim que Deus se manifesta, é assim que Deus faz, é assim quando há concordância. Quando nós dizemos aqui, vamos orar por essa causa, você concorda, meu irmão? E você diz, eu concordo, o outro diz, eu concordo, e todos nós dizemos, concordamos, o poder de Deus vem sobre a nossa vida. Era a oração incessante da igreja. Deus, Ele não olha para mim e para você com os nossos defeitos, as nossas falhas. Deus não olha para cada um de nós nas nossas limitações. Deus não é impedido de fazer, porque nós estamos em pecado, porque há um pecado na minha vida, mas Deus é impedido de fazer quando nós não cremos, quando nós deixamos de crer na sua palavra, ou às vezes quando não somos igreja, quando nós estamos envolvidos, mas o coração está distante. Por isso traz o teu coração de volta, meu irmão. Começa a crer no poder, na atmosfera de adoração que há aqui neste lugar. Algo tão poderoso aqui, o Espírito Santo está aqui neste lugar, meu irmão. Quando nós adorávamos, eu sentia a presença do Espírito Santo. Quem sentiu a presença do Espírito Santo? Oh, glória a Deus, é maravilhoso. Deus está dizendo, eu estou presente. Creia naquilo que eu estou dizendo para vocês, porque quando vocês me invocar, o meu poder vai descer sobre a tua vida. É assim que Deus se manifesta, meu irmão. É assim que Deus faz na nossa vida. Herodes é o mundo. O mundo quer nos tragar, quer nos destruir. Ele estava prestes a ser entregue, diz a palavra. Quando Herodes estava prestes a apresentá-lo, estava ali, para ser destruído. Deus não permite que o inimigo toque naqueles que são seus, meu irmão. Estava prestes. Daniel estava prestes a ser tocado pelo leão, mas não foi tocado pelo leão. E você não vai ser tocado nem destruído, meu irmão. O mal pode vir, mas não toca a tua vida. Por um caminho ele vem, mas por 7 ele foge da tua presença. O inimigo está ao nosso derredor, porque ao nosso redor estão os anjos de Deus. É o que diz a palavra. E nós temos que crer nisso, meu irmão. Viver um evangelho de poder, um evangelho que nos faz, meu irmão, entender que Deus está conosco, que Deus está em nós, que Deus age por nós e que nós não estamos aqui por acaso. Entendemos que quando Deus está conosco, meu irmão, nós não precisamos temer mal nenhum. O inimigo tenta nos oprimir, tenta nos massacrar, tenta fazer de tudo, mas você diga, eu sou de Jesus. A minha vida está nas mãos do Criador. Oh, aleluia! A palavra diz que Deus é como um muro de fogo ao nosso redor. Há um muro de fogo ao redor da nossa casa. Ainda a pastora dizia aqui no sábado, na verdade, que a menor igreja são 2. Lá na tua casa, quando você, a tua esposa, ou você e teu marido, oram, Senhor, traz a tua proteção, a tua guarda, Deus ouve a tua oração. Quando há concordância, por isso que o inimigo quer separar os casais. Mas nós estamos unidos. Não, eu amo meu marido. Mas não há concordância de oração, então há separação.
tem que haver concordância. Uma oração de concordância, meu irmão, é algo poderoso no reino espiritual. Nós não podemos compreender, mas Deus começa a agir, os anjos de Deus começam a vir ao nosso favor, meu irmão, para nos dar vitória. Tem que haver oração. A igreja não pode parar de orar. É o combustível da igreja a oração, meu irmão. Nós não entendemos, muitas vezes nós não vemos, mas Deus está agindo. O reino espiritual eu não posso ver, mas ele começa a se manifestar na minha vida, trazendo luz dentro da nossa casa. Deus quer trazer luz nas tuas finanças. Deus quer trazer luz no teu casamento. Deus quer enviar o anjo dele e trazer luz, meu irmão, no teu coração, sarando as feridas, modificando as circunstâncias. É assim que Deus se manifesta. É assim que Deus faz na nossa vida, para que nós possamos compreender que Ele é Deus, que nós somos servos, nós somos filhos, mas que nós dependemos. Você pode dizer nessa noite, eu dependo de Deus. Aleluias. Quando a palavra diz assim, admoeste os irmãos que não venham ao culto. Por que Deus está dizendo isso? Porque Ele quer ver a igreja cheia? Porque Deus quer ver um monte de gente aqui? Não é isso não, meu irmão. Porque Ele sabe que um cristão que não está no meio do rebanho, coberto pela oração da igreja, ele é presa fácil. O inimigo facilmente toca. Deus não está preocupado com os servos dele, que está ligado na igreja, porque quando ele está ligado na igreja, a igreja ora, meu irmão. A igreja ora. Às vezes nós estamos fracos, estamos passando por lutas, mas lá quinta-feira, 7 horas, a igreja está aqui orando. É ou não é verdade, meu irmão? É. Cadê os irmãos que estão vindo na madrugada aí? Levanta a mão. Glória a Deus. Está aí os irmãos orando. Há o jejum que não cessa. Há uma intercessão constante. Aonde Deus levanta os servos dele na madrugada. E aí você começa a orar, a interceder, a clamar o poder de Deus. E aí você começa a ver as coisas acontecer. Ah, que maravilha, tudo está acontecendo. Meu irmão, é porque a locomotiva está andando. A igreja está orando. E o poder de Deus está descendo. Quando você se achar imerecedor, Senhor, mas eu não mereço essa bênção, porque o Senhor fez isso, você vai se lembrar, a igreja está orando por mim, glória a Deus. Amém, irmãos? Sabe por que o pastor está aqui? Porque o bispo está ali, todo mundo olha e fala assim, Senhor, que exemplo que é o bispo de perseverança, é ou não é, meu irmão? Meu pai estava aqui esse final de semana e falou, eu fico admirado em ver a perseverança do bispo Darcy. Digo, glória a Deus, mas existe uma igreja que ora pelo servo dele. Amém, meu irmão? No nosso coração está todos os dias esta oração. Então há poder na oração da igreja, meu irmão. Há poder. E nós temos que estar preparados para crer, para avançarmos. Se você tem uma causa, você tem que fazer um propósito. Dizer, eu vou nesta oração, eu vou orar junto com a igreja, até ver os meus inimigos por terra, por estrado debaixo dos meus pés. Porque havia, diga assim comigo, havia oração, o quê? Incessante. O que significa oração incessante? Ela só para quando vê cumprido o objetivo. Ela só para quando se manifesta. Quando aquilo que ela deseja está ali. Oh, glória a Deus. Que maravilha, não é, meu irmão? Esse é o poder de Deus em nós. Quando nós vemos tudo isso, nós ficamos extasiados, como diz a palavra. Quando nós cantamos aqui, extasiado. O que é estar extasiado? É isso que Pedro viveu, porque a palavra diz aqui, acompanha comigo, versículo 9. Então saindo, o seguia, não sabendo o quê? Que aquilo era real. Olha o que Pedro sentiu. Ele não entendia o que estava acontecendo. É como você lá, está sonhando assim na sua casa, de repente você não sabe se o sonho é verdade. Já aconteceu isso com você? Se é realidade? É isso. Ele não entendia se aquilo era real, se aquilo era um sonho, porque ele foi acordado pelo anjo. Daí um pouquinho ele começa a sair, e os guardas não impedem. As correntes das mãos caíram. Aquela porta da prisão se abriu. Os guardas em sentinela não conseguiam enxergar a Pedro, ele saía. Daí um pouquinho existe uma porta, eu imagino uma porta de uma prisão tão grande. Está ali aquela porta, como é que a porta abriu? Você lembra? Automaticamente, olha.
Já existia naquela época. Mas era o poder de Deus, meu irmão. Já imaginou? Ele pisou, a porta abriu. Então o que ele imaginou? Será que isso é real? Parecia-lhe uma visão. Oh, glória a Deus, meu irmão. Quem quer viver essa visão? Eu quero viver, meu irmão. Glória a Deus. É maravilhoso, meu irmão. Nós temos que, como igreja, desejar viver o poder de Deus. Sair do natural e dizer: Senhor, eu quero viver o sobrenatural. Senhor, eu quero enxergar a Tua glória, o Teu poder. Muitas vezes nós só queremos ver, sabe o que, meu irmão? Coisas materiais. Me dá uma bênção financeira, uma cura. Mas quando você vive o poder de Deus, da manifestação de cadeias caindo, na sua casa as coisas se transformando, o poder de Deus descendo, as confusões caindo por terra, você começa a ver que Deus está aqui. Diga assim: Espírito Santo, fecha teus olhos, me faz reconhecer quando o teu poder se manifesta na minha vida. Amém, irmãos? Nós temos que aprender a reconhecer quando Deus está ali. Reconhecer quando nós estamos em luta é fácil. Nossa, estou passando dificuldade, luta. Mas e o poder de Deus? Quando tudo aquilo, cai por terra, e você acha que é normal. Glória a Deus, voltou ao normal. Sim, graças a Deus. Eu creio que foi a tua mão poderosa, Senhor, que me deu vitória. Quantos livramentos você teve na sua vida, meu irmão? Quem é que já teve livramento grande? Levante a tua mão. Glória a Deus. É a mão de Deus. É a igreja em oração. É a igreja colocando a mão sobre a tua vida, trazendo vitória, trazendo o poder que você precisa. É assim que Deus se manifesta. Não tem outra maneira, meu irmão. Quando Pedro foi liberto, o anjo deu a ele uma palavra. Por que o anjo deu a ele uma palavra? Porque Pedro estava dormindo. E talvez por passar essa dificuldade tão grande, essa luta, ele estava desacreditado. Senhor, eu oro, eu busco, estou aqui preso. Então a primeira coisa que o anjo disse a ele aqui no versículo 8, ele diz: cinge e calça sandálias. Oh, glória a Deus. Qual foi o mandado de Jesus aos discípulos? Qual foi o mandado de Jesus aos discípulos? Ide. Diga assim comigo: ide. Pregar o evangelho. Pedro, põe as sandálias e vai agora, começa a andar, porque o teu chamado é ir, é andar. O teu chamado é ir, você é livre. Você é livre, meu irmão. As cadeias caíram na vida de Pedro porque ele era livre. Você é livre, meu irmão. Se existe alguma coisa que tenta te impedir hoje de servir a Deus, de ser feliz, de ter um lar abençoado, o Espírito Santo de Deus está aqui, meu irmão, para dizer para você: você é livre. Mas eu não posso servir a Deus. Quem te disse isso, meu irmão? Você é livre. Você é livre porque o anjo diz para você: calça suas sandálias, que é tempo de você caminhar. É tempo de você calçar os pés no Evangelho da Paz e ir levar o poder de Deus a outras pessoas. É assim que Deus faz. O anjo ainda deu outro recado a Pedro. O que ele disse, meu irmão? Põe o quê? O que ele diz, meu irmão? E segue. Amém? Põe a capa, Pedro. Pedro, toma a posição que você tem. Capa significa autoridade. Quando Elias estava ali, encontrou Eliseu, o que é que ele fez? Ele jogou a capa sobre Eliseu, e não disse mais nada, apenas disse: você sabe o que aconteceu com você? Ele disse: eu sei o que aconteceu comigo. Ele voltou, queimou as juntas de boi e seguiu, porque naquele momento Deus havia dado autoridade a Eliseu. A autoridade está sobre a tua vida, meu irmão. Os reis usavam capas porque eles tinham autoridade. O profeta, sumo sacerdote usava uma capa porque ele tinha autoridade. Então, disse o anjo a Pedro: põe a capa e segue-me.
Você não vai andar somente, você não vai sair apenas como livre, mas você vai sair daqui de cabeça erguida, com a autoridade que Deus te deu. Oh, aleluia! Toma a autoridade que Deus te deu, meu irmão. Porque você anda com a cabeça baixa diante das circunstâncias. Porque você tem olhado tudo com dificuldades. Ou parece que a tua oração não é aquela mesma oração, ou que você não é mais aquele mesmo servo que você era. Não, você é, porque Deus te deu autoridade, então toma a tua capa. Quem quer tomar a sua capa aqui nessa noite? Ore canta labashiri alabalás. Cori alabashiri canta labassuri alabalás. Cori alabashiri canta labassuri andalás. Shiri alassuri alabalás. Sere canta alabalás. Ori alabashiri canta alabassuri andalás. Oh, meu irmão, em nome de Jesus Cristo, fecha teus olhos. Eu peço a Ti, Senhor, dá uma visão do Teu reino ao Teu povo, ó Pai. Tira, Senhor, toda a escravidão na mente, todo o engano, toda a mentira de Satanás que tem tentado acorrentar e aprisionar os Teus servos, para que eles possam enxergar e ver, Senhor, que verdadeiramente o Senhor é por eles e ninguém pode ser contra. Em nome de Jesus Cristo, para que eles possam se levantar nessa noite, Senhor, no poder, na autoridade, ó Deus, no chamado que cada um tem, ó Deus, para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, lhe causar dano. Em nome de Jesus Cristo.